Janeiro, por volta de 1800, ele praticamente, a paisagem dele era de um cafezal, porque foi ali que começaram a fazer os primeiros experimentos com as mudas trazidas pelo desembargador Castelo Branco de Belém do Pará. Então, D. João optou por investir no café, porque era o produto da hora e da vez. Era o que lá fora estava rendendo muito, era um produto visto como sofisticado, para mesas especiais e que se pagava o preço que se pedisse. Então, como se verificou que no Rio de Janeiro, nas terras fluminenses, ele estava se adaptando, então vamos plantar café. Ocorre que a terra se esgotou, porque foram plantados sem cuidado, houve muita erosão. E, por outro lado, o Brasil, que era de terras quase que infinitas naquela época, as terras virgens eram melhor. É muito curioso que, quando se diz que o café foi uma planta itinerante que ele desbravou fronteiras, na verdade, nós tínhamos até 1910 o mapa do estado de São Paulo ocupado na metade só. Então, essas grandes fazendas que nós ouvimos falar, dos barões do café, do Rio e de São Paulo também, elas foram nesse segundo momento, quando deixam o Rio de Janeiro e se instalam já com fazendas de café em grande exportação. Bem, o café nos favoreceu em tantos aspectos, mas há um que me parece assim muito relevante, que é: nós temos aviões hoje por conta de um brasileiro que foi criado pelo café. Porque o pai do Santos Dumont era um dos maiores fazendeiros de café na região justamente da Terra Roxa, Ribeirão Preto. E mandou o filho estudar fora, porque percebeu que ele tinha aptidões, desde criança ele brincava com as máquinas de café que o pai tinha na fazenda. Então, como era tendência dos filhos de fazendeiros, foi para Paris. Inclusive, há uma carta muito curiosa na sede que é, na verdade, o Museu Santos Dumont, que é a casa encantada que ele construiu em Petrópolis. E nesta carta, não exatamente com essas palavras, o pai dizia: meu filho, você não se preocupe absolutamente com nada. Você só cuide dos seus estudos, dos seus engenhos, dos seus inventos, porque o seu pai está aqui ganhando dinheiro com café para você. O café, ele tem uma dualidade de apogeu e declínio, apogeu e declínio. Então, quando caiu o café no Vale do Paraíba, que era a região opulentíssima dos barões de café, foi um declínio violento. Realmente, as condições de vida ficaram péssimas. Quem conviveu com essa situação foi o famoso escritor Monteiro Lobato. Ele descrevia muito bem a decadência, o declínio, e ele tirou também inspiração muito para o sítio do Pica-Pau Amarelo, tudo isso lá daquele ambiente mais rural do Vale do Paraíba do café. Nós temos figuras realmente que se destacaram dentro da economia cafeeira, nas artes, nas técnicas, como o Santos Dumont, Monteiro Lobato, mas pouco se fala da mulher, quando, na verdade, ela foi da maior importância, seja enquanto proprietária, que ela administrava também a fazenda, seja enquanto colona, que ela tinha dupla jornada, porque ela ia para a roça e ela permanecia cuidando dos afazeres em casa também. E, nesse sentido, há um destaque de uma fazendeira famosa, Sebastiana Cunha Bueno. Ela é uma fazendeira que, depois da queda do café em 29, ela não desanima, ela se embrenha na Alta Sorocabana, onde a família tinha terras, e abre 2 grandes fazendas de café, se torna uma das melhores e mais condecoradas fazendeiras de café, recebe a medalha Perseverança do Getúlio Vargas e, em 1945-46, ela se torna prefeita de Pauçu, que era a cidade exatamente onde ela tinha as fazendas ao redor. Em termos de Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Minas, para ficarmos nesses estados que foram os primeiros produtores e os primeiros produtores do mundo em alguns momentos, não há família que não tenha uma ligação com o café, ou então que tenha marcas na cidade relativas ao café. A arquitetura, por exemplo, se você vai numa estação sorocabana nossa, ela é repleta de folhas de café no ferro fundido. Você vê uma série de esculturas pela cidade ligadas ao café. E nas famílias, as histórias do passado, de momentos até ainda ligados à escravidão, que se transmite de geração para geração e, de fato, estão todas ligadas ao mundo do café.